Dezembro Laranja é uma campanha que alerta sobre a importância dos cuidados com a pele e da prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil. Apesar de muitos casos poderem ser evitados, a doença ainda afeta milhares de pessoas todos os anos. Os primeiros sinais do câncer de pele podem passar despercebidos. No início, pequenas mudanças na pele, como manchas ou pintas, podem ser ignoradas, mas é importante ficar atento. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Eu estava com muita coceira no corpo, quando eu tomava meu banho, e eu sempre tinha muita coceira no meu corpo, à noite. Uma pinta onde que eu nem desconfiava. Aí quando eu fui atrás da dermatologista Cíntia Prolo, foi tudo muito rápido, né? A doutora Cíntia viu o melanoma, né? Essa pinta que eu tinha no pescoço, e foi tudo muito rápido, menos do que um mês já foi feita a cirurgia, né? O tratamento exige acompanhamento e mudanças na rotina. O uso constante do protetor solar e o cuidado com a exposição ao sol tornam-se ainda mais importantes no dia a dia. Eu começo a usar o protetor solar, as camisas UV, né? E até meu próprio filho, a gente tem a pele mais branquinha, né? A gente usa essa proteção agora direto, né? A gente também evita o sol nesses períodos mais quentes, das 10 às 16 horas, a gente evita o sol. São mais de 185 mil novos casos todos os anos no Brasil. E 90% deles são relacionados aos danos cumulativos ao DNA das células. Uma alteração no DNA da célula é o ponto de partida para o surgimento de um câncer. Com essa mutação, a célula passa a receber informações erradas para suas atividades. A principal causa do câncer de pele é a exposição excessiva ao sol. Além disso, há outros fatores, como a imunidade baixa, histórico familiar, pele e olhos claros, sardas, a presença de muitas pintas ou sinais e, além disso, o uso de câmeras de bronzeamento artificial. A alimentação também pode ser uma aliada na proteção contra os danos causados pelo sol. Alguns alimentos ajudam a prevenir os efeitos nocivos da exposição solar. Nós temos alguns alimentos, como por exemplo o tomate, a melancia, que são ricos em licopeno. Nós temos também a cenoura, a abóbora, que tem ricos em beta-caroteno também. Temos também os chás, chá verde, que também contém os polifenóis. Frutas como a laranja, a kiwi, a acerola, que são alimentos ricos em vitamina C. Temos ovos, sementes, óleos, que também vitamina E. Esses são alimentos que são fotoprotetores. Alimentos ricos em beta-caroteno, como a cenoura, além de ajudarem a bronzear a pele, contribuem para a proteção da pele. Esse nutriente especificamente, ele vai auxiliar toda nessa questão na modulação anti-inflamatória, antioxidante também. Consumir água e alimentos ricos em água contribui para uma pele mais saudável. Além disso, uma dieta equilibrada pode até mesmo potencializar os efeitos do protetor solar. Através do consumo de água, certo? E esse consumo também vai ser tanto através das bebidas quanto aos alimentos. E essa necessidade ela vai variar conforme a idade, o sexo, né, o nível de atividade física do indivíduo e também, às vezes, o clima, né? Os alimentos, como eu tinha mencionado, eles potencializam, né? Porém, não substituem, isso é bem claro, não substitui o efeito do protetor solar. HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresentam o quadro Posso Completar. E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, estamos aqui com a dermatologista Cíntia Prolo, médica do Hospital Santa Catarina e Unimed Blumenau, que estão somando forças para ampliar o cuidado. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós vimos uma reportagem agora com foco na alimentação, dizendo o quanto é importante até para prevenir outras doenças, né? Mas vamos falar um pouquinho de sol agora. Qual que é o impacto cumulativo da exposição solar na nossa saúde?
As radiações ultravioletas, elas são prejudiciais para a nossa pele. Elas vão se acumulando na nossa pele desde a nossa infância. Elas podem provocar o fotoenvelhecimento, envelhecimento precoce de pele, com aparição de manchas, rugas, flacidez na pele e até mesmo o câncer de pele. Então, com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Nós pais somos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, tem que caprichar na proteção, porque como é cumulativo, só talvez na vida adulta possa aparecer alguma coisa. Exatamente. A gente vê, né, os carcinomas e o melanoma a partir dos 40 anos de idade, mas é o sol que a gente pega desde a nossa infância. Agora, quais os sinais mais comuns de câncer de pele que a população deve observar? A gente muitas vezes não dá atenção para algumas pintinhas, alguns sinais que nós temos no corpo. O que a gente deve observar? Primeira coisa, a gente deve observar uma lesão que não cura na pele mais de um mês. Pode ser uma feridinha ou mesmo simular uma verruga que não cicatriza na pele. Outra forma de apresentação é através de manchas ou lesões elevadas que podem coçar, doer ou mesmo sentir ardor. Elas podem ter cor avermelhada, rosa, mais clarinha ou castanha mais escura. Também a gente deve observar as nossas pintas. Essas pintas podem se modificar ou lesões novas que aparecem na nossa pele. Principalmente lesões que são irregulares, assimétricas, têm mais de uma cor, multicoloridas e que podem também se modificar com o tempo, a textura ou mesmo a coloração. A gente dizia na reportagem também que o câncer de pele é o mais prevalente na população, né? Somando câncer de mama e câncer de próstata, por exemplo, ainda assim temos muitos casos de câncer de pele. Mas esses casos, todos eles são graves? Explica pra gente a diferença dos tipos de câncer. Não, a gente tem o câncer mais frequente na pele, são os carcinomas. Existem dois carcinomas, o carcinoma basocelular e o espinocelular. Esses correspondem a 95% dos cânceres de pele. Eles são os cânceres mais frequentes e são de mais fácil tratamento, se a gente diagnostica de maneira mais rápida, de forma precoce. Porém, tem um outro câncer que é o mais agressivo, que é o câncer melanoma. Esse câncer é somente 4% de todos os cânceres. Ele tem facilidade de dar metástase, de viajar pelo corpo e alcançar alguns órgãos. E aí esse seria o mais grave, mas quando descoberto de forma precoce, também tem alta chance de cura, né? Ele tem 90% de chances de cura se a gente faz o diagnóstico precoce, quando ele ainda está na camada superficial da pele. Vamos falar de hábitos preventivos. A gente acompanhava a questão da alimentação, mas agora já está chegando o verão oficialmente e a gente se expõe mais ao sol, vai à praia, à piscina. Que hábitos que podem ajudar a gente a prevenir a nossa pele? Primeira coisa, a gente deve evitar a exposição solar no período de pico, entre as 10 e 16 horas, quando as radiações solares são mais intensas. Depois a gente deve fazer o uso correto e regular do protetor solar. O protetor solar ele deve ser maior a 30, o mínimo que a gente utiliza. Porém, para peles claras, peles que não se bronzeiam e mais se queimam, a gente recomenda um fator 50. A gente também deve reaplicar esse protetor cada 2 horas ou se a gente tiver sudoração intensa ou depois o contato com a água. Porque a gente tem prejuízos, né? Às vezes é para a praia logo cedo, passa uma vez o protetor, mas passa o dia todo na praia. Aí vai ter prejuízos com essa exposição em excesso, né? Exatamente, a gente se esquece da reaplicação. E outra coisa muito importante para a população é saber aplicar, que a gente tem que aplicar uma camada generosa em toda a pele, ser uniforme, espalhar bem, ou outra forma é aplicar uma dupla camada de protetor solar. Dupla camada de proteção. Dupla camada. E sempre antes de 20 minutos de a gente sair de casa. No caso das crianças, a gente também deve ter mais cuidado. Por exemplo, não adianta passar o protetor e já dar um mergulho na piscina ou na praia, né? Não, a gente tem que esperar esses 20 minutos. E para as crianças, a gente prefere aqueles protetores muito resistentes à água. E também uma coisa importante que a gente não deve esquecer, áreas que geralmente a gente não coloca protetor solar e que são áreas de alto risco para câncer de pele. Por exemplo, orelhas, nos lábios, na nuca, no pescoço, no colo, dorso das mãos e pés. Até entre os dedos, né? Muitas vezes tem queimadura, né? Por esquecer de passar. Agora uma dúvida minha, melhor o protetor em spray, que muitas mães usam nas crianças agora nesse período, ou aquele protetor que é mais grosso, mais espesso?
Em creme. Na verdade, o protetor mais grosso, ele protege mais a pele. Porém, o spray é mais fácil de a gente aplicar. É mais rápido e mais fácil de a gente aplicar. Então tem que passar com bastante cuidado, né? Borrifar e garantir que cobriu toda a área, né? Espalhar uniformemente. E também outra coisa importante são as medidas de barreira, as medidas mecânicas que a gente tem de proteção ao sol. Elas também são nossa primeira linha de prevenção. Por exemplo, usar um chapéu de aba larga, pelo menos 7,5 centímetros a aba, óculos de sol, né, óculos com proteção UV, as camisas com protetor solar. Hoje no mercado existe uma grande variedade de camisas, ou pode ser também uma camisa com trama fechada e de preferência cores escuras. As cores escuras absorvem melhor a radiação solar. E também sempre buscar nos horários picos, se a gente precisa se expor às sombras, né? Ou os métodos de barreira, usar, por exemplo, guarda-sol, sombrinhas, bonés e barracas. Mas também não se esquecer que a radiação, ela também reflete. Ela reflete na areia, ela reflete na água, ela reflete na neve. Então, mesmo se a gente está sobre uma cobertura, a gente também precisa usar o protetor solar e as roupas de proteção. Chegou uma pergunta agora, a produção acabou de me passar, doutora, que é a seguinte: quem usa, por exemplo, maquiagem no rosto, passou o protetor solar, precisa esperar para poder fazer a maquiagem? Ou esses protetores solares faciais estão cada vez mais modernos, a gente pode passar e rapidamente fazer a maquiagem? A gente deve esperar uns 2 minutinhos. E o protetor solar, né, primeiro o protetor e por último a maquiagem. Tá? A maquiagem como seria o acabamento. Então passou o protetor, garante que está tudo ok, e aí sim, próximo passo pode ser feito. Mas tem um detalhe, hoje existem uns protetores com cor, que a gente não precisa usar a maquiagem. Existem uns protetores que protegem contra a radiação da luz visível. Eu gosto muito, acho exatamente. Ótimo. Essa luz visível também mancha a pele, principalmente quem tem peles mais escura ou com tendência a ter melasma. Aqui, né, doutora, com muita iluminação já é um alerta, né? Precisa estar sempre com protetor. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Hoje, quais são os avanços recentes no tratamento, então, de lesões de câncer de pele? A cirurgia sempre é a primeira eleição do tratamento, digamos, o carro-chefe. Porém, existem alguns cânceres de pele, como o melanoma, que eles podem estar avançados, que a gente às vezes chega um pouco tarde. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Então, se a gente chega tarde nesses cânceres, eles podem dar metástase e muitas vezes, antigamente, a gente não tinha muitos tratamentos disponíveis para esse tumor, para o melanoma. E as pessoas morriam, porque não tinha tratamento disponível. Hoje existem alguns medicamentos, como as terapias-alvos ou a imunoterapia, que estimula o nosso sistema imune a combater essas células, ou a terapia-alvo, que tem algumas mutações no melanoma, 50% dos melanomas têm essas mutações, e a gente, com alguns medicamentos, a gente bloqueia essas células para controlar a doença. Certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo e trazendo esse alerta, né, do Dezembro Laranja, que está aqui estampando a camiseta, né, da campanha do câncer de pele. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Recebeu a doutora Cíntia Prolo, que é dermatologista, e veio nos trazer esse alerta tão importante.